Qual o nome da senhora? Meu nome é Rosária, bispo. O seu? Meu é Jéssica. Jéssica. Jéssica, conta o que aconteceu com você. Então, bispo, na minha infância, desde a minha infância, eu sempre tive um bom convívio com a minha família. Sempre fui criada muito bem pela minha mãe, pelo meu pai. Sempre tive uma educação muito disciplinada. Minha mãe já era cristã. E aí, aos meus 8 anos de idade, a minha mãe se desviou da fé. Porque meu pai, ele tinha problema com vícios, ele bebia muito. Então a minha mãe, ela não aguentou, ela abandonou Jesus. E aí eu cresci fora da presença de Deus. E aos 16 anos eu experimentei a primeira droga na minha vida, que foi a maconha. Eu era uma jovem muito nervosa, bispo. Eu era uma jovem muito autoritária. Eu me sentia muito vazia. Então eu procurava preencher aquele vazio de alguma forma. Era uma pessoa totalmente destruída na vida sentimental, frustrada. Então eu encontrei um rapaz e ele era envolvido com tráfico de drogas. E eu comecei a namorar com ele. E aí a minha vida foi piorando, porque aí, além da maconha, eu comecei a participar do tráfico de drogas. Eu comecei a frequentar bailes de comunidade, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Eu comecei a ter muitas amizades com traficantes. Então eu comecei a usar mais drogas. Eu tinha uma sensação de poder muito grande. Por ser envolvida com essa vida, a sensação era que aquilo me trazia um alívio, ninguém vai mexer comigo, Ninguém vai tentar nada contra mim. E aquela raiva que eu tinha dentro de mim, de ser uma pessoa vazia, de nada fazer sentido na minha vida, mesmo tendo crescido num lar bom, de pessoas boas, meu pai e minha mãe, aquela vida me trazia uma sensação de poder, de hierarquia. E aí eu andava armada, eu gostava de ostentar isso, eu achava isso bonito. Eu andava armada, eu andava de fuzil, eu andava de pistola. E como eu tinha um relacionamento, com esse traficante, ele era o gerente do tráfico, ele se tornou o gerente do tráfico, aí que eu achei que eu era a tal. Então ele foi preso. Eu engravidei dele, hoje eu tenho um filho de 8 anos. Eu engravidei dele, ele foi preso. Eu cheguei a visitá-lo 2 anos no presídio. Só que eu não queria ficar presa àquilo dali. Como eu tinha tudo que eu queria com ele e sem ele, eu optei em ficar sem ele. A minha vida já estava um inferno, eu já estava destruída. Então eu abri mão daquele relacionamento e piorei, bispo, piorei. Conheci a cocaína. Como é que você chegou à igreja? Minha mãe. Aí entra a mãe. Sim, senhor. A senhora veio para a Igreja Universal? Sim, senhor. Eu era de outra denominação. Eu vejo assim, testemunho, Aí veio a Igreja Universal, eu falei assim, eu vou visitar a Igreja Universal. Não gostava da Igreja Universal não, bispo. Mas aí, graças a Deus, eu, vim. Deus me mostrou que eu tinha que fazer para eu ganhar minha filha para Jesus. A senhora fez? Sim, senhor, bispo. Colocou ela no altar? Coloquei ela no altar do Senhor. E o Senhor me deu ela transformada. Então não foi com briga, com... De jeito nenhum, bispo. E eu escutava ela orando, ela chorando. Eu estava saindo para os bailes para fazer aquela loucura toda que eu fazia. Eu falava para ela assim, mãe, você vai morrer orando, porque eu não vou sair dessa vida. E ela sempre me confrontava e eu confrontando ela. Ela parou de se importar comigo. Minha mãe parecia que ela tinha me esquecido, bispo. Toda vez que eu saía para fazer coisa errada, ela estava sempre atrás de mim. E ela parou. Ela literalmente parou. Eu estava dentro de casa me sentindo uma filha abandonada. E quando eu estava saindo, às vezes eu ia até ela e ela falava assim para mim, você já está indo tarde. Tipo assim, me deixou de lado. Só que eu não sabia que já fazia parte do voto que ela tinha feito com Deus. Eu cheguei em casa, falei assim, mãe, eu preciso conversar com você. Eu estou mexendo com cocaína
E ela não estava nem me olhando, só ouvindo eu falar. Eu preciso de ajuda, mãe. Eu quero me internar. A senhora olha meu filho para mim porque eu não tenho condição de cuidar dele. Eu preciso me internar porque eu não consigo parar de usar essa droga. Aí ela virou para mim, ela estava de costas, eu lembro perfeitamente, bispo. Ela virou para mim e falou assim: você não vai se internar, porque você vai sair de lá pior do que você está. Eu te internei no altar do meu Deus e é lá que Ele vai cuidar de você. E foi aí que eu resolvi ir até a Igreja Universal. E cheguei toda destruída, bispo, né? Com problema sentimental. Cheguei viciada, vazia, sabe? Eu não tinha paz, eu não era feliz. A minha alegria era momentânea, era enquanto eu estava ali. Mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, só Deus sabe como que eu era vazia, como que eu sofria, como que eu chorava. Então eu comecei a ir na Igreja Universal, peguei firme, me batizei nas águas. E aí eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu não conhecia, né? Eu achava que só o fato de você estar na igreja, você já era de Deus. Mas eu não sabia que eu precisava ter o reino dele dentro de mim. Foi quando eu busquei com toda a minha força. Eu abri mão de tudo que eu gostava de fazer. Eu sacrifiquei as coisas que eu gostava. O meu jeito, que foi o mais difícil. Como é que é você hoje? E hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz, hoje eu não preciso de drogas, eu não preciso de armas, eu não preciso daquelas amizades, porque hoje, antes eu não tinha nada, mas agora eu tenho tudo, porque a partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus, eu vi que eu não precisava de mais nada, porque Ele me daria tudo, né? Deus fez a transformação por completo. Foi o altar que me deu a minha filha hoje como ela é. Tudo que eu tenho, eu devo ao altar. E Ele não me deve nada. Ele não deve nada para ninguém. Deus abençoe muito mais. Deus abençoe.